Meus irmãos, estamos no dia 19 de agosto, quarta-feira da 20ª semana do Tempo Comum. O Evangelho é o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje nós temos um evangelho que, num primeiro momento, parece realmente um evangelho muito injusto. Poderíamos até usar essa expressão, né? Aparentemente, é claro, porque o evangelho nunca ele é injusto, mas pode acontecer que, entre aspas, tenhamos algumas pegadinhas que exigem um pouco mais da nossa compreensão. E essa parábola que nós acabamos de escutar aqui, de fato, tem realmente uma pegadinha que pode nos levar, no primeiro momento, a um sentimento de injustiça que esse patrão cometeu com os empregados. Vocês perceberam a parábola, né? Um patrão contrata trabalhadores durante várias horas do dia, contrata 9 horas da manhã, meio-dia, 3 da tarde, né? E na hora do pagamento ele dá o mesmo valor para todos, desde aqueles que trabalharam desde as 9 da manhã até aqueles que trabalharam só 2 horas, ou seja, de 3 da tarde em diante. E os da primeira hora reclamaram com o patrão: por que tu igualaste esses últimos a nós que trabalhamos o dia inteiro? E aí é que vem a compreensão do texto. Amigo, eu não combinei contigo uma moeda de prata, então eu quero dar a estes a mesma coisa que eu combinei com vocês. Não disse para vocês: olha, eu pagarei uma moeda de prata e, dependendo, eu posso dar mais outra por causa do horário. Ele não falou isso, mas ele falou: uma moeda de prata para cada um. Você quer vir? Venha. E assim foi aceito. O que significa, meus irmãos e irmãs? Uma coisa muito interessante. Nós podemos comparar essa parábola com as diversas fases da nossa vida, né? Ou seja, poderíamos dizer que os da primeira hora são os idosos, os da metade da jornada são os jovens e aqueles que foram contratados por últimos, as crianças. Portanto, infância, adolescência, adultez e período, né, idoso, né, a velhice. E o que é esse salário, essa moeda de prata? É a vida eterna, é o reino dos céus. Portanto, todos, independente da fase da vida, podem receber sempre o mesmo salário que a vida eterna. Não significa dizer que aquele que viveu mais, então teve mais oportunidade de poder pecar e ser perdoado dos pecados,
vai receber mais do que aquele que de repente, né, não teve tempo nem de poder entender as dinâmicas da vida. Não, todos, independente da história e do período, todos nós iremos receber o mesmo salário. Aqui que está, portanto, a profundidade dessa parábola que nós escutamos hoje. E que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.